Em pronunciamento ao vivo pelas redes sociais, o jurista Ives Gandra Martins analisou as possibilidades em relação às eleições na Venezuela neste fim de semana. O jurista apontou que Maduro não teria qualquer chance se dependesse de fato da vontade popular. Ele disse: "A meu ver, o que está acontecendo hoje na Venezuela é algo muito grave. Não há a menor chance, se não houver fraude, de Maduro continuar. As pesquisas vão de 14% a 24% do eleitorado com ele, enquanto vai de 59% a 68% as pesquisas de vencer o líder da oposição. O povo está cansado, está destruído, a economia arrasada. Tudo quanto é gente no poder está ganhando dinheiro à base de uma corrupção que todos os jornais do mundo inteiro demonstram existir em nível elevadíssimo. E ele controla os poderes, o judiciário, as forças armadas, etc. Vale dizer, o povo se cansou." O jurista lembrou que 1/4 da população já saiu do país e que essa parcela está sendo impedida de votar e apontou: "Todos os levantamentos indicam uma vitória portentosa da oposição." Ives Gandra Martins explicou que há 4 cenários possíveis. No primeiro, o ditador Nicolás Maduro vence a eleição. O jurista disse: "Se isso ocorrer, só pode decorrer de uma fraude monumental." No segundo cenário, vence a oposição e o ditador promove um banho de sangue com o apoio das Forças Armadas e do judiciário controlado por ele. Em um terceiro cenário, Maduro respeitaria a vitória da oposição. O jurista disse: "Nesse caso, efetivamente vão ter o problema de reorganizar o país, de organizar o poder judiciário, forças armadas, etc. É um trabalho que vai ter que ter o apoio de todo o mundo, em todos os países do mundo, para auxiliar uma vitória eventual da oposição, se não houver a fraude já programada pelo ditador Maduro. No último cenário, seria um conflito interno generalizado, ou seja, uma guerra civil." O jurista avaliou: que chances tem de respeito à vitória da oposição? Nenhuma. Ele explicou que Maduro tem ao seu lado as Forças Armadas, que são proporcionalmente muito maiores do que as brasileiras. Ele disse: "A Venezuela tem uma população muito menor que o Brasil, mas a Venezuela tem um número de generais muito maior que o do Brasil, porque todos eles ganham do poder. Ele se sustenta no poder. É uma estrutura semelhante à época das ditaduras medievais, etc., em que o povo se transformou nos escravos da gleba." Ives Gandra Martins previu: "O mais provável, o mais esperado, é que nós estamos com a possibilidade muito grande de termos uma fraude monumental e dificilmente aquilo com que ele ameaçou o povo venezuelano, de que haveria um banho de sangue. Porque se houver a fraude, ele se garantirá no poder, sufocando ainda mais o sofrido povo da Venezuela." As prisões políticas após o dia 8 de janeiro são alguns dos mais recentes sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido há muito tempo, com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, a intenção é impedir o funcionamento do jornal, privando-o de sua fonte de renda. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer previsão legal.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O presidente Lula recebeu do ditador Maduro um tratamento grosseiro como é próprio do ditador Maduro, ao ter dito que as guerras que tem que haver na eleição tem que ser a guerra do voto. E se ganha, se perde no voto. O que o presidente Lula disse é o que é próprio de uma democracia. Mas o seu amigo Maduro declarou que o banho de sangue que ele prometeu, a guerra civil, e que continua ameaçando a oposição, na verdade, o presidente Lula não tem que dar conselho, na verdade, o que, sem citar o presidente Lula, ele disse que ele precisa tomar chá de camomila para se acalmar. Quer dizer, uma resposta típica de um ditador grosseiro a um presidente da República, quando o presidente Lula fez uma observação, até a meu ver, compreensível, dizendo o seguinte: na eleição democracia é o voto que deve prevalecer. A meu ver, o que está acontecendo hoje na Venezuela é algo muito grave. Não há a menor chance, se não houver fraude, do Maduro continuar. As pesquisas vão de 14% a 24% do eleitorado com ele, enquanto vai de 59% a 68% as pesquisas de vencer o líder de oposição. O povo está cansado, está destruído. A economia arrasada. Tudo quanto é gente do poder está ganhando dinheiro à base de uma corrupção que todos os jornais do mundo inteiro demonstram existir em nível elevadíssimo. E ele controla os poderes, o judiciário, as forças armadas, etc. Vale dizer, o povo que se cansou, 25% da população da Venezuela já fugiu da Venezuela, e ele está proibindo os votos desde que saíram da Venezuela, e a sensação de um cansaço de um povo arrasado, sem nada, cada vez ficando mais miserável, apesar dessa reserva monumental de petróleo, faz com que todos os órgãos, todos os levantamentos dão uma vitória portentosa. O embaixador Rubens Barbosa fez a seguinte observação: haverá 4 possibilidades. Primeira, vencer o Maduro, e se isso vencer, só pode decorrer de uma fraude monumental. Não há como ele vencer quando todas os inquéritos, todas as pesquisas demonstram uma diferença tão grande. Segundo, ele vencer a oposição. E o Maduro, como tem as Forças Armadas e o Poder Judiciário sob a sua tutela, tomar posições, enfim, de fazer o banho de sangue, a guerra civil, etc. A terceira, de ganhar, e o Maduro respeitar, o que vai ser muito difícil, é a vitória da oposição. Entende? E, nesse caso, efetivamente, vão ter o problema de reorganizar o país, reorganizar o Poder Judiciário, Forças Armadas, etc. Isso é um trabalho que vai ter que ter o apoio de todos os países do mundo para auxiliar uma vitória eventual da oposição, se não houver fraude já programada pelo ditador Maduro, segundo tudo o que ele disse. E a quarta opção é o país realmente entende entrar num conflito interno que as chances, entende,
da oposição, não são nenhuma, porque não tem as Forças Armadas. Apesar de ter uma população muito menor que o Brasil, a Venezuela tem um número de generais muito maior que o do Brasil, porque todos eles ganham do poder, eles se sustentam no poder. É uma estrutura semelhante à época das ditaduras medievais, etc., em que o povo se transformou nos escravos da gleba. Enfim, vamos verificar. Não há possibilidade do presidente Maduro ganhar por todos os tipos de pesquisas que têm sido feitas. Se ele perder as eleições, só ocorrerá se não houver fraude. O mais provável, mais esperado, já que não quis ter a presença e disse que não precisa de presença, porque ninguém audita a eleição nos Estados Unidos, nos países europeus, no Brasil, por uma razão muito simples, que se vive na democracia, e lá sempre estaria, porque se vive uma ditadura, é que nós estamos com a possibilidade muito grande de termos uma fraude monumental e dificilmente aquilo que ele ameaçou o povo venezuelano de que haveria um banho de sangue ocorreria, porque se houver a fraude, ele se garantirá no poder, sufocando ainda mais o sofrido povo da Venezuela.